Bem, irmãos, vamos lá. Agradecemos a todos que se encontram aqui nesta noite. É uma alegria tê-los, recebê-los, mas também uma responsabilidade nossa de poder transmitir a palavra do Senhor. E é justamente pensando assim, nesses últimos dias, a gente tem acompanhado os noticiários, a gente tem escutado tantas coisas grotescas até, inclusive no meio evangélico, né? Assim, muitas coisas, o mundo está passando por uma situação onde o povo que se diz evangélico devia estar aproveitando para ser uma testemunha, podia estar aproveitando para estar pegando esse bocado de coisas indecentes que estão mostrando na televisão, outras coisas, onde a igreja devia estar mesmo mostrando a palavra do Senhor, não estão fazendo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Que sejamos tardios para falar e prontos para ouvir. E às vezes nós esquecemos disso daí. Estejamos prontos para ouvir. E o texto que nós vamos falar, eu vou ler aqui, depois vamos fazer uma oração, é apenas uma pregação simples. Eu espero assim que seja de fácil compreensão. Não vamos tentar mesmo demorar muito, mas é que tem falado conosco, que vai talvez nos ajudar a confrontar até aquilo que está sendo evangelizado, pregado, tudo que é em nome de Deus, né? Diz assim, o versículo 13 e o versículo 14, em Efésios capítulo 1. Em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos pelo imenso privilégio que temos de anunciar a tua palavra. Te agradecemos por cada um que compareceu. Tu sabes todos aqueles que estão aqui, todos os seus corações, tu sabes intimamente, assim como tu conheces cada um de nós. Então queremos entregar em tuas mãos a tua palavra e nos dirige em tudo o que havemos de falar. Nos guarda de erros, de enganos, por favor. Não estamos aqui para agradar ninguém, não estamos aqui para dizer coisas boas somente, no sentido de só aquilo que precisamos ouvir, que queremos ouvir, mas de fato que precisamos ouvir. Por favor, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. O irmão já vem estudando com o pastor Herbert essa carta há muito tempo, que está falando das promessas, né? Assim, nós estamos vivendo aqui. Paulo começa falando nos 3 primeiros capítulos da nossa posição celestial em Cristo Jesus. E nos capítulos posteriores, 4, 5, 6, vai falar da prática do crente enquanto vivermos aqui na nossa vida. Mas enquanto não vamos, então vamos pregar a palavra do Senhor. E no versículo 13, eu vou ler aqui de uma outra versão, de uma outra Bíblia que eu peguei, que é bem interessante, que diz assim, versículo 13 e 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isto nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto,
louvemos a sua glória. E o texto começa aqui, eu quero dizer que são passos para fazer parte das bênçãos de Deus em Cristo, né? 3 passos bem conhecidos, de forma bem simples, sem complicação. Aqui vamos ver então. E o versículo 13 vai falar que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Vamos pegar aqui uma coisa assim. Sabe que a verdade, ela confronta a mentira. Nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, né? Nem todo mundo gosta de ouvir a verdade. O pastor Fred contava uma história que, há muito tempo atrás, ele foi fazer uma conferência, e nessa conferência, né? Acho que eu já contei essa história aqui várias vezes, não sei, mas o pastor já contou. Numa conferência, aí tinha uma certa, assim, um certo banco, né? Que o diácono estava trazendo os visitantes, e às vezes a pessoa que senta na ponta não gosta de levantar para dar passagem, né? Aí o sujeito lá não queria levantar, ele disse: dá um tapa na cabeça desse sujeito aí para ele levantar, para o outro passar. Aí a pessoa que estava sentada, ele saiu, levantou do culto, né, do culto naquele momento. E ele foi embora, ele foi passando assim. E na medida que ele ia passando, o pastor Fred ia dizendo: podre de orgulho, vai para o inferno. Podre de orgulho, vai para o inferno. O homem foi embora, né? Aí o pastor começou a pregar, tudo mais. Na terceira noite de pregação, o pastor pregou, terminou o seu tema, o seu estudo, e ele fez um apelo, né, assim, não aqueles apelos que são feitos em várias igrejas de vem para cá, esse tipo de coisa não. Ele disse que lá na galeria uma mão levantou assim. Aí ele, oh, amém, tem uma pessoa que levantou a mão lá na frente. Aí tá bom. Aí quando todos foram embora, o pastor foi conversar com a pessoa. Quem era a pessoa? Era aquele irmão que ele disse que dá um tapa na cabeça desse sujeito aí, né? Ele disse, e os pastores tudo atrás, né? Ele disse assim: o senhor foi o único que falou a verdade para mim. Esses aí, ó, aí apontou para trás, nunca falaram a verdade sobre a minha pessoa, sobre o que eu era, o que eu precisava acontecer na minha vida. Mas aquela pessoa que se levantou era uma pessoa cheia de dinheiro, né? Então, com certeza, os pastores não queriam ofender aquela pessoa. E ele disse que naquele dia, quando o Senhor falou comigo, me deu vontade de dar um soco no Senhor. Se tivesse um revólver, dava um tiro no Senhor. Mas quando eu fui dormir, quando eu fui para casa, quando o Senhor disse que era podre de orgulho, vai para o inferno, quando eu fui deitar, eu não consegui dormir. Eu fiquei podre de orgulho, vai para o inferno. Podre de orgulho. Eu passei a noite revirando a cabeça assim, não consegui dormir. Mas o Senhor falou a verdade e hoje estou aqui para entregar a minha vida a Jesus. Então, quantas igrejas de fato estão falando a verdade? Estão dizendo que todo mundo é bom, todo mundo é bem-vindo, todo mundo é isso. De fato, todos são bem-vindos. Mas uma coisa que as pessoas pouco falam é o seguinte: vamos pegar, que na concepção das pessoas, Deus é um só. Deus é um só e Pai de todos. E as pessoas não dizem que isso não é verdade. Que Deus é um só é verdade, mas que não é Pai de todos, não. Pode ser que alguém esteja aqui nos visitando, seja pela primeira, segunda, terceira, não sei. Mas a verdade é que se você não pertence a Deus, você não é filho de Deus. E Ele não é teu Pai. E você não pode orar o Pai Nosso que está nos céus, porque o Pai Nosso que está no céu não é uma coisa do catolicismo romano, não, porque está escrito nas Escrituras. É um modelo de oração que Jesus ensinou aos discípulos, como se deveria orar. Então, se você não é filho de Deus, você não pode dizer Pai Nosso que está no céu, e você não é meu irmão, eu não sou teu irmão, você não é irmão daqueles que têm Jesus Cristo. Então as pessoas não gostam de ouvir isso.
Mas o que a Bíblia diz? Porque Paulo vai dizer aqui, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Por que ouvir? Porque a palavra de Cristo é a palavra da verdade, é o evangelho da vossa salvação, são as boas novas que Jesus veio trazer ao pecador perdido, as boas notícias que Jesus veio trazer. E essa palavra, ela vai dizer justamente o que é o homem, qual é a condição do homem quando nós nascemos. Então vai dizendo, Paulo vai falando, ele diz que o salmista, o Davi, ele diz que é nascido em pecado, né? Ele foi concebido em pecado. Eu nasci na iniquidade e fui concebido em pecado. O salmista Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, ele diz que nasceu em pecado. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que você não é filho de Deus quando nasce nesse mundo. Quando eu nasci, quando você nasceu, quando nós nascemos, não nascemos filho de Deus. João, quando Jesus está falando lá com os judeus, ele fala que são filhos do diabo, né? Filho da ira, Paulo diz. Filho da desobediência. É isso quando nós nascemos filhos da ira, filhos da desobediência. Não são coisas boas não, né, de se ouvir, né? Separados da glória de Deus, porque somos inimigos de Deus. E a pior tristeza de um ser humano é morrer inimigo de Deus. A pessoa pode ter tudo, mas inimigo de Deus, morrer inimigo de Deus, é o maior miserável que tem a pessoa. Morrer inimigo de Deus. Então é isso. Nasce inimigo de Deus, separado da glória de Deus, escravo do pecado, morto espiritualmente. Então são coisas que é isso daí, depravado em sua mente, sem entendimento. O homem não entende as coisas de Deus. Paulo vai dizer lá em Coríntios, 2 Coríntios 2,14, que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Então, para nós, é difícil. Houve um tempo que alguém ia evangelizar você e você saía correndo, ou você não acreditava, você agredia. Eu lembro quando o Nonato ia me evangelizar, eu fugia, né? Eu não queria saber, ele entrava por uma porta e saía por outra. Porque eu não queria saber do evangelho, para mim não era importante, mas eu fazia por ignorância. As pessoas falam mal por ignorância. Quando nós estávamos trabalhando lá na feira da Aparecida, estávamos vendendo Bíblias e ao mesmo tempo evangelizando. Quando nós dávamos folhetos, várias pessoas pegavam folheto e jogavam fora, mas iam para a novena, prestar culto a Maria. Então pessoas que eu orava, e quando tinha pessoas que chegavam comigo e diziam assim, é para confrontar, e diziam, você viu aquele pastor lá? Aí eu sabia que era para discutir, né? Que estava pedindo dinheiro, que estava pedindo não sei o que, tal, tudo mais. Eu vou dizer que é mentira? Não vou dizer que é mentira, eu disse, a senhora tem razão, é verdade. Ela ficava assim, a senhora tem razão, mas eu posso lhe dar um conselho? A senhora tem uma Bíblia em casa? Tenho. Então leia a Bíblia. Não acredite nesses homens, não. Leia a Bíblia, que Jesus vai falar com a senhora. No outro dia ela me tratava normalmente, sem me agredir, né? Mas é porque acontece isso. Por um lado, a igreja evangélica não evangeliza como tem que evangelizar. Por outro lado, a ignorância impede das pessoas ouvirem a verdade. Pessoas sem entendimento, Deus desse século cegando o entendimento. Então é difícil, é difícil. Então as pessoas, elas são sem entendimento, incapazes de aceitar as coisas de Deus, desgarrados, né? Escravos do diabo e totalmente depravado. Essa é a situação do homem, que se você acha que você pode mudar a tua situação por conta própria, você não pode. Não pode. O dia que você entrou aqui
O dia que você recebeu Jesus como Salvador, aliás, não foi que você que recebeu, Ele que te recebeu, Ele que te aceitou. Porque foi Deus que fez a obra na tua vida. Foi Deus que fez a obra. Não foi você que quis mudar de vida. Não foi você que decidiu vir para a igreja. Porque nós não temos poder para isso. Nós não temos vontade para isso. Não temos vontade. Paulo disse que na minha carne não habita bem nenhum. Então, você não tem que fazer, você não tem que se preparar para fazer uma maldade. Nós nascemos com isso. Nascemos com toda espécie de maldade. E às vezes a pessoa pensa porque recebeu Jesus, acabou com tudo. Não acabou não, dentro de você ainda tem maldade que precisa ser trabalhada. Então às vezes nós não gostamos de ouvir as coisas. Nós achamos, talvez pode ser que nós achamos que somos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Não somos não. Nós somos tão capazes de fazer o que eles fazem também. Agora, nós não fazemos é pela graça de Deus que foi derramada em nossas vidas. Foi a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento. Fomos nós que decidimos mudar. Não fomos nós que decidimos um dia vir aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós não, é Deus que faz. Por isso que quando o homem nasce, ele nasce depravado totalmente, porque ele é incapaz de mudar o seu estado. Ele não pode, não tem condição de mudar o seu estado. É Deus que muda, é Deus que nos conduz, é Deus que nos traz para ouvir a palavra de Deus. E eu me considero um privilegiado, porque quando Deus me trouxe aqui no dia 31 de janeiro de 1993, Ele me trouxe numa igreja que prega a palavra, numa igreja que tinha um homem de Deus que estava pregando a palavra de Deus fielmente. Ele me trouxe para ouvir a sua voz. Então, depois que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, porque a palavra de Deus vai mostrar, aí onde eu fui entender a condição do homem, né? Então essa é a nossa condição quando nós nascemos. Não tem que inventar do evangelho, não tem que fazer coisas novas, pregações novas. Essa é a verdade. Você é um pecador miserável quando nasce, e se não tiver Jesus no coração, você vai para o inferno. Não é que você está na igreja, não. Porque o perigo é você se tornar um igrejado. O perigo é você se tornar um amigo do evangelho. Eu digo isso, irmãos, amigos, porque há muito tempo atrás, nessa igreja aqui, tinha uma jovem que cantava no coral, uma jovem que fazia parte do back vocal, né, que cantava aqui com os jovens, se vestia decentemente, se veste decentemente, mas se vestia decentemente, carregava a sua Bíblia. Todo mundo achava que era uma jovem crente e tal, tudo mais. Mas um dia, quando o pastor Vitor veio pregar a palavra de Deus, ela estava ouvindo, e na última noite, ele fez o apelo, uma jovem levantou lá a mão. Quando foi ver, quem era? A Carla, irmã do Carlos. E o pastor Vitor disse para o pastor Fred: como é que pode uma pessoa cantar no coral? Não era crente não? Aí ele disse: Vitor, não sei. Eu não sei quem são crentes, mas eu sei que eu sou. Então cantar no coral não faz você crente, não. Não faz você uma pessoa salva. Da mesma forma, você vir para a igreja não faz você uma pessoa salva. Então é diferente a gente ouvir essas coisas, né? Porque achamos que às vezes nós estamos aqui, a gente vem tudo arrumado, tudo bonitinho, tal, tudo mais, nos torna belos crentes, maravilhosos, lindos e respeitáveis. Não é isso que funciona, não. Não é isso. Precisamos ouvir
a verdade. E precisamos aceitar a verdade. Humildemente precisamos aceitar essa verdade, que eu não sou nada sem Jesus. Porque não somente a palavra, ela é a verdade, mas a palavra, a pregação dela, né, é que vem a fé. É pela pregação que vem a fé. Paulo vai dizer em Romanos 10:17 que assim a fé vem pela pregação, pelo ouvir da pregação, a palavra de Cristo. No início da igreja primitiva, quando era se anunciado a palavra, a igreja primitiva era perseguida. Então, quanto mais era perseguida, mais crescia. Pessoas se convertiam, entregavam suas vidas ao Senhor. O diabo disse: quer dizer que se eu persigo, a igreja cresce. Então não vou perseguir não, eu vou me unir a ela. Então o diabo está dentro das igrejas hoje, pregando a palavra de Deus. Aliás, palavra de Deus não, palavra de homens. Porque se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo, que se menos faz hoje é pregar a palavra de Cristo. É por isso que eu estava pensando, eu estava meditando uma certa vez na parábola do semeador. Existem várias passagens, né? Mas eu peguei uma aqui de Marcos, que diz assim, ó: o semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles, né? Aprendemos isso daí. Semelhantemente, são estes os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e saem. Claro que sai. Porque o que é prometido a essas pessoas é prometido cura, é prometido bênçãos, é prometido prosperidade. Se você está precisando de dinheiro, se você não goza bem de saúde, se você não tem isso, se você não tem aquilo, quem é que não tem um problema desses? Quem é que não precisa de alguma coisa? Então as igrejas vão lotando atrás disso. Mas sai porque depois vão dizer que o evangelho era mentira. A palavra era mentira, porque prometeram cura e não foram curados, como se a cura fosse o problema, a doença fosse o problema, e não é verdade. A Iracema, quando nós levamos a Dona Maria para o hospital, foi na Kombi, a Manaus, toda assim, né? Nós levamos para o hospital, deu uma trombose nela, né? Levamos lá, tudo mais, a bichinha tal, carregamos. E a Iracema, a bichinha lá, chorando lá, sua mãe querida lá, tudo mais. Ela pediu um versículo de Deus, e Deus disse para ela assim que ela não se preocupasse, que ela estaria voltando para casa. Ela ficou feliz com aquilo. Só que a mãe morreu. E aí, Deus mentiu? Depois a Iracema disse que eu entendi depois que a casa não é a casa ali não, a casa é lá. Ela ficaria boa e voltaria para casa, juntamente com o pai. Então as pessoas pensam, eu estava vendo a Paulinha era uma jovem nossa, daqui da igreja, saiu daqui há muito tempo atrás, fez o curso da PEC, trabalhou na PEC, saiu da PEC, foi e estava frequentando uma igreja, dessas igrejas chamada Bola de Neve, que prega essas coisas assim, cura, etc, de coisa assim. E um dia, numa das mensagens que ela estava passando, ela diz assim, que Deus tem o poder de cura. Eu nunca duvidei do poder de Deus de curar. Deus tem o poder de curar sim, mas a pessoa esquece que também a morte é para a glória dele. Para o Senhor, a morte dos seus santos é o quê? Preciosa. Então as pessoas pensam que a doença, né? Irmãos, vamos pensar aqui de uma coisa assim.
pastor Fred, quando estava dando aula num desses seminários, ele levou alguns alunos para o leprosário. Para quem sabe onde é o leprosário, sabe qual é a vida daqueles irmãos lá, que não tem mãos, para quem nunca foi, né? Que não tem mãos, que não tem olhos, às vezes é um pedaço de gente assim. Então ele levou uns alunos para lá, e chegando lá, os alunos prometeram cura para aqueles irmãos. Nunca mais voltaram, porque nenhum deles foi curado. Porque é o que estão pregando, é o que estão ensinando. Estão ensinando. Mas quantos homens maravilhosos ali nós tínhamos, irmão Valdemar, pastor Valdemar, irmãos, homem, sabe, a gente via mais fé neles do que na gente. A gente via mais alegria nesses homens do que na gente. Às vezes nós íamos para lá, quando esses homens estavam vivos, voltavam mais regozijados do que nós fomos. Irmão Albertinho, um teólogo, fazia perguntas que às vezes tinha algumas pessoas que ficavam se esquivando das perguntas, né? Mas eu fiquei pensando, quando o irmão Alberto abriu seus olhos, a primeira pessoa que ele viu, acredito que foi o nosso Senhor Jesus. Irmãos, não é fácil não. Então, as pessoas, elas querem ouvir aquilo que agradam suas vidas. Elas querem ouvir coisas boas. Ela quer ouvir aquilo que satisfaz as suas vidas, que satisfaçam seus egos. Mas não querem ouvir que você, sem Jesus, você está caminhando para o inferno, você não é nada, você precisa de salvação. Precisa sim. A fé, irmãos, ela vem pelo ouvir. O diabo não está preocupado com bate-palmas. O diabo não está preocupado com entretenimentos. O diabo não está preocupado com shows. O diabo não está preocupado com nenhuma dessas coisas que essas igrejas promovem. Ele não está nem aí, ele gosta disso. Agora, uma igreja que prega a palavra, ele vai trabalhar em cima dessa igreja para atrapalhar. Ele vai tentar impedir. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir da pregação da palavra de Cristo. Muita gente coloca no Facebook, né, o que A.W. Tozer falou, o que John MacArthur falou, o que não sei quem falou, enche um bocado de coisa, mas nenhum diz o que Jesus Cristo falou. Estão enchendo de dizeres de outras pessoas, mas não falam o que Cristo fala. Arrependei-vos. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Porque o que esses homens falam não salva não. Mas o que Jesus fala, a sua palavra tem poder, irmãos, para salvar. Então por isso que depois, né, Paulo vai dizer, em quem também vós, depois que ouvistes o que? A palavra da verdade, é o que confronta essas mentiras que estão pregando aí. O evangelho da vossa salvação, as boas novas, o evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia. Isso não se prega, não se fala. A igreja que não pode falar de pecado mais, não pode falar mais de sangue, porque vai ferir o sentimento, a cabeça da criança, não sei o quê. Imagine, como se a criança não visse no celular, como se não visse televisão, tanta violência que tem, tantos desenhos mais violentos do que outras coisas quaisquer. Não se enganem, não. Às vezes as crianças sabem mais do que a gente. Ouvir. O inimigo, ele vem para roubar mesmo. Ele vem para roubar a palavra, porque é de Deus. Paulo diz lá em Romanos, ele diz que, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus que está sendo pregado, irmãos. Eu admiro
eu admiro, e eu não tenho essa coragem, não. Quando eu olho assim o Jorge, quando eu olho o Gadelha, esses irmãos pregando em balsas, pregando em ônibus, eu, eu sou um admirador desses homens. Pode ser, Jorge, que alguém lá no ônibus esteja de cabeça baixa, mas a fé vem pelo ouvir, irmão, não é pelo olhar, não. Eu lembro quando eu estava doente, quando o pastor foi me visitar na época, e ele disse: eu tenho 2 sobrinhos aí, pastor, vamos lá falar com eles? Bora. Eu lembro que um deles ficava bem assim, cabeça baixa, não querendo ouvir, o outro ficava assim. O primeiro a se converter foi o que estava assim. O Senhor falou com ele. E hoje os 3 estão na casa do Senhor. Os 3 são salvos. Um era o Rodrigo, o outro era o Fábio, está em São Paulo, casou com a filha do reverendo Vacílios. E o outro é o Carlinhos, que está na Assembleia de Deus, faz parte da liderança da igreja. É o poder de Deus, irmãos. E nós não podemos esquecer disso, não. Nós temos que pregar a palavra. Por isso que Paulo diz: prega a palavra. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra. Às vezes nós queremos ser missionários, e às vezes nós não pregamos nem para o nosso vizinho. Mas queremos ir, não sei por onde, queremos ir para a Europa, queremos ir para o Nordeste, queremos ir não sei o quê, não pregamos nem para o nosso vizinho. Prega a palavra. É o poder de Deus para a salvação. E nós temos essa palavra para podermos anunciar para aquelas pessoas que precisam também ouvir. Tem muita gente sedenta, irmãos. Tem muita gente sedenta em ouvir a palavra de Deus. Muita gente querendo ouvir, mas a bagaceira que está nessas igrejas aí, estão botando capa em cima das pessoas, estão botando o trono branco, não sabe nem o que é o trono branco, é o negócio do julgamento de Deus, juízo de Deus. Estão fazendo o trono branco, estão fazendo correr pela igreja, estão dançando nas igrejas, disputando danças, músicas assim. E às vezes domingo de manhã, quando eu estou fazendo a rota, sabe quem está nas casas evangelizando? Os mormons, os TJs. Os TJs estão distribuindo folhetos, e às vezes a gente nem faz isso, né? Nós temos que entender essas coisas, precisamos entender essas coisas, que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, são contra os principados e potestades. Irmãos, não fomos salvos para ir ao céu, como o pastor dizia, né? Não fomos salvos para ir ao céu, não. Porque se assim for, por que não fomos ainda? Tchau, o pastor diria: bênção, vai embora, vai para o céu logo, show, show. Nós fomos salvos para servir. Agora vamos ao céu porque somos salvos. Porque um dia ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Ouvimos numa igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, que mostra verdadeiramente o que somos, o que éramos e o que seremos. Ouvi, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Não é somente ouvir e crer. Crer é acreditar. Crer é confiar. Crer é um ato de fé que foi imposta por Deus na vida do pecador. Não sejamos como aqueles quando viram Jesus na cruz e diziam assim: desce da cruz para que vejamos e creiamos. Não queremos ver para crer, irmãos. Quando aquele paralítico, os 4 homens desceram lá no eirado para Jesus curá-lo,
Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Não viram o milagre, mas aconteceu. Estão perdoados os teus pecados, aconteceu. Mas eles disseram: quem é este, se não só Deus pode perdoar pecado? E Jesus, sabendo os seus pensamentos, ele disse: para saberes que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, sobre o homem, falou ao paralítico: pega o teu leito, toma, levanta e anda. Ele levantou e saiu andando. Aí creram. Mas o perdão é Deus que dá. É pela fé. É uma coisa abstrata que Deus põe. Eu fico preocupado porque muita gente vem para a igreja, muita gente vem ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós temos pessoas convidadas que vêm várias vezes. Eu ficaria com medo de vir várias vezes, porque Deus pode não estar trabalhando mais nessa vida. Deus pode não estar mais trabalhando nessa vida, porque se a fé vem pelo ouvir, e é Deus que imputa a fé sobre essa pessoa, então a pessoa está vindo apenas como um convidado. Eu ficaria muito preocupado, eu começaria mesmo a rogar ao Senhor, fazer como o salmista fazendo: clamei ao Senhor e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Eu ficaria imensamente preocupado, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus não estaria atuando no homem para sempre, não. Crer é acreditar. Por isso que lá em João 1,12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 5,24 vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, não, é tem, é uma certeza. Por isso que é chamado de presente, o modo indicativo, porque é o modo indicativo, ele dá uma afirmação concreta, não dá hesitação, não dá um talvez, é tem a vida eterna. Não é uma vez, talvez terá, não, é tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 3,16 vai dizer, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu a vida, amou ao mundo, amou as pessoas, ao mundo. Mas nem todo esse mundo vai crer nele. Pois todo aquele que nele crê, não o mundo não. Nem todo mundo vai crer em Jesus não. É isso que nós temos que entender. E vai dizer lá no 18, que diz assim, ó: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Pronto, já está julgado. Para por aqui. Quem não crê já está julgado, já tem a tua sentença. Então é isso que a Bíblia fala. Romanos 10:8 vai dizer: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Nós procuramos, como uma igreja, procuramos pregar aquilo que nós aprendemos, fazer como Paulo diz, né? Nós anunciamos aquilo que recebemos do Senhor. Então, aquilo que nós recebemos está aqui, ó. Nós pregamos a palavra da fé, essa é a palavra aqui que nós pregamos. Então, por isso que Paulo está dizendo, né? Que isto é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca. A salvação, esse crer, esse acreditar, é individual, é pessoal. Não é eu, meu colega, o vizinho, é você, é você. Então diz: se com a tua boca, não com a minha, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso é importante, ouvir e acreditar naquilo que você está ouvindo. Não é fingir que está ouvindo apenas. Porque você pode até ouvir,
mas se não ouve eficazmente, não fez efeito na tua vida, não. Não fez efeito. Eu preciso ouvir, eu preciso acreditar verdadeiramente. Para quê? Porque vem o terceiro passo agora, que é fundamental. É onde vai dar mesmo a explicação, porque tem muita gente que pensa que é crente, mas não é crente. Vive como crente. Carrega a Bíblia, vem aos cultos e não é crente. É possível isso? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, você é indesculpável perante Deus. Nunca você vai dizer que não ouviu a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo é a marca que você pertence a Deus. É a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. É a marca. 2 Timóteo 2,19a vai dizer: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo nele este selo: o Senhor conhece o que lhes pertence. Como que conhece o que lhes pertence? Pelo Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Todo crente que nasceu de novo, teve a regeneração, tem o Espírito Santo. Todo crente, mas nem todos têm o poder do Espírito Santo. Isso é diferente. É a marca. É a marca. O Espírito de Deus testifica com nós que somos o quê? Filhos de Deus. Não adianta. É a marca. Se não tiver essa marca, é como na época lá do Egito, quando o destruidor ia passando lá pelas casas dos hebreus, ele ia passar em todos os locais. A casa que não tivesse a marca, ele entrava e pegava o primogênito. Essa é a marca. Se Jesus passasse hoje aqui, que não tivesse essa marca, que marca? É a presença do Espírito Santo. É isso que ele vai dizer: eu conheço aqueles que me pertencem. Como? Pela presença do Espírito Santo na vida da pessoa. E é onde faz a diferença, irmãos, em nossas vidas. É onde faz. Não é só ouvir, não é só crer, mas receber também o selo de garantia. Este me pertence. Para quem viu aquele filme O Peregrino, no final do Peregrino, acho aquele filme já vi umas 500 vezes. Eu gosto de passar todas as vezes, eu gosto de ver. Mas no final desse filme, o diabo aparece, né? Uma pessoa figurativa, né? Ele diz assim, ele está no cemitério. Ele diz: aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu, aquele me pertence. E ele diz assim: e você? E você que ouviu a palavra de Deus, já creu? Já tem o selo do Espírito Santo? Se nós temos o selo do Espírito Santo, se você, eu, nós, cada um aqui de nós temos o selo do Espírito Santo, então sabe o que a Bíblia diz? É uma pessoa que habita em nós. E não entristeçais o Espírito Santo. Não é só vir. Paulo vai dizer, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. É se alguém está em Cristo, não é se alguém está na igreja, não. Irmão, nós temos que parar, nós temos que pensar. Nós estamos criando um hábito de vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Mas muito cuidado, porque cada vez que eu ouço a palavra de Deus, mais responsável eu estou sendo.
e vai ser cobrado mais de mim. Cada vez que eu ouço a verdade, vai ser cobrado mais de mim. Cada vez. Cada vez. É muito bonito quando Paulo começa aqui no versículo 3. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor, né? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. É muito bonito, mas para isso, tenho que ouvir, crer e ter esse Espírito Santo. Então você é bendito, porque senão não tem nada de abençoado na tua vida, não. Você é mais um, como muitos que estão aí fora, sem Jesus Cristo. Sem Jesus. E eu vou terminar dizendo 2 Coríntios 1, 20 a 22, citando para vocês. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Que possamos ser sinceros diante de Deus. Que possamos, diante de Deus aqui, sabe? Às vezes a gente tem orado aqui, às vezes nós temos... Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu tenho as minhas falhas, e são muitas, muitas. Eu sou um pecador, eu tenho muitas falhas que eu estou tentando diante de Deus mesmo. Senhor, por favor, quanto mais a gente vê, a gente percebe que nós estamos tão distante de Deus e precisamos da sua misericórdia. Precisamos. A gente fica pensando, por que não há mudanças em nossas vidas? Por que não há mudanças? Você ouviu, creu, recebeu. Então essa aqui é a situação. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E eu posso dizer, aqui nós procuramos falar a verdade. Não passamos a mão por cima de ninguém, não. Você é de Jesus ou não é? Eu não estou perguntando se você pertence à igreja. Igual aquele corinho que nós cantamos. De toda a tribo, todo povo e toda nação verão salvos, né? Nós não vamos ver batistas, não vamos ver presbiterianos, não vamos ter da Assembleia de Deus, pentecostal, seja o que for. Nós vamos ver salvos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que ouviram a palavra, creram nessa palavra e foram selados com o Santo Espírito da promessa. Amém. Assim, irmãos, acabamos de ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, temos certeza que cumprimos aquilo que tu tens, que Ele nos determinou que fizéssemos, que era pregar a palavra de Deus. Que cada irmão que chegou possa entender. Nós estamos aqui, vamos ficar, o Ronaldo vai até a porta ali, mas antes eu queria que cada irmão pensasse bem naquilo que foi falado. Cada irmão pudesse mesmo fazer uma reflexão dessa palavra que é eficaz para a salvação. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua santa palavra. Sabemos que ela é viva, que é eficaz. Senhor, tem misericórdia, Pai, dessas vidas de amigos,
parentes que ainda não aceitaram como único e suficiente Salvador. Que esta noite seja uma noite de salvação. Obrigado por cada irmão dessa igreja que veio aqui esta noite. Obrigado por cada amigo que veio aqui também ouvir a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, irmãos.